Você é um advogado e pega o caso mais difícil da sua vida, onde você precisa defender um homem inocente, mas você descobre que ele não é só um homem. E aí pessoal, eu sou F, o estranho falecido, e hoje vamos recapitular o filme Sinistro, a Maldição do Lobisomem. Então já pega seu barbeador e bora pra história. O filme começa mostrando uma mulher que estava no hospital e havia sido atacada em um acampamento, e ela estava dizendo que estava com seu marido e filho brincando em uma noite muito bonita, e ela diz que a luz estava cheia e do nada o cachorro começa a latir e vai pro meio do mato, e do nada o marido vai ver o que estava acontecendo e claro que já começa com falecimento de leve, pois ele é puxado pro meio do mato e o filho e a esposa começam a correr, mas o bicho grande e peludo vem correndo e acaba pegando o garoto, e agora todo mundo estava reportando o que estava acontecendo e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, pois não conseguiram identificar o animal. Enquanto a mulher ia se recuperando, eles iam descobrindo mais informações, pois ela diz que parecia com um homem e agora não era um ataque animal. E aí que entra a questão, pois foram no meio da floresta e havia uma família que morava por lá, e nisso prenderam o suspeito, o verdadeiro trabalhador brasileiro. Mas agora vamos conhecer Kate, que seria advogada desse caso, e ela estava dando entrevista para uma TV, pois as pessoas queriam saber por que ela aceitou defender esse cara. E ela diz, #direito dos manos. Gavin chega na França e aparentemente era um conhecido dela, e tiveram alguma coisa no passado. Mas Eric estava trabalhando com Kate e não curtiu muito a ideia dele vir, pois desde o começo já estava agindo de forma estranha, como se estivesse com ciúmes. E Gavin era especialista em descobrir sobre ataques animais, então ele seria responsável por descobrir que tipo de mordida e em que situação um bicho atacaria. Eles estão se preparando para montar os equipamentos, pois eles vão precisar rever todas as gravações da mulher e do dia do ataque, e eles percebem que ela só diz que parecia um ataque animal, mas aquilo não parecia ser um animal conhecido, e a mulher sobreviveu, mas estava bem ferrada. Eles vão até o comandante da polícia, Klaus, e ele diz que a mulher não conseguiu falar muito, pois as câmeras estavam com problemas, e Kate começa a questionar, pois haviam prendido um cara chamado Talan apenas se baseando na descrição que a mulher deu, e Klaus começa a dizer que eles tinham provas que foi ele, mas muita coisa ele não reportou no caso, e simplesmente queria prender aquele cara, como se estivesse resolvendo algo por trás. E agora Kate diz que ele não poderia fazer aquilo e que queria um tempo para conversar com Talan, e Klaus diz que teria apenas 5 minutos, pois ele era muito perigoso, e quando trazem o cara ele estava todo amarrado, parecendo que era um cara muito perigoso, e o cara é muito grande, e Kate acha que não era humano o que estavam fazendo com ele, pois ele não era um animal, e mesmo relutantes os policiais o soltam, e o cara é todo peludo, e eles o amarram na mesa e o cara não quer falar nada, pois ele não estava se sentindo seguro. Então ele pede para soltar as correntes da mão dele, pois ele mal estava se mexendo. Então ele começa a falar e ele falava inglês e francês, e o cara fala pouco e diz para tomar conta da mãe dele e o cara pede ajuda, mas os policiais entram e o seguram, pois parecia que ele ia falar alguma coisa, e Gavin acaba sendo arranhado e o cara começa a dar tremidinha no chão. Eles acham estranho tudo o que aconteceu e estão indo no meio do mato, pois estavam indo na casa dele para falar com a mãe, e eles percebem que Talan tinha uma doença que não permitia que ele tivesse muita mobilidade, e chegando na casa a mãe dele diz que no dia ele estava em casa e estava doente, pois quando ele fica doente mal consegue se mexer durante alguns dias, e ela diz que veio da França quando era pequena e que seu filho foi educado em casa, pois as crianças sempre zoavam com ele, mas que ele sempre foi um menino muito bom, e ela mostra uma foto do tio dela e o cara tinha a mesma doença do Talan, e ela diz que nessa doença a pessoa fica cheia de pelos e as pessoas costumam ficar muito altas e fracas, pois o corpo não aguenta. E quando perguntam sobre a infância dele, ela diz que há alguns anos o marido dela deu uma falecida de leve em um acidente de carro, mas que aquilo não parecia um acidente, pois uma grande empresa estava querendo comprar as terras, pois era um espaço muito bom, mas eles não queriam vender, e do nada jogam uma pedra chamando o filho dela de assador de sino. Eles começam a pesquisar sobre o que aconteceu e descobrem que a empresa ofereceu 30 milhões de euros pela terra, e Klaus estava no conselho que queria comprar a terra, então o comissário poderia estar envolvido. Gavin descobre uma doença chamada porfiria, onde os sintomas eram muito parecidos e a doença era tão rara que poucos médicos ouviram falar. E Kate percebe que seu colar sumiu e agora eles vão preparar para conseguir esses exames para Talan, para saber se é genético ou transmissível. E Gavin tenta dar em cima de Kate, mas Eric não curte nada e acha que ele só veio para a França pois queria voltar
com ela depois de 5 anos, e fica um clima meio tenso. No dia seguinte, Kate pede mais um tempo com Talan, e eles perguntam sobre a disputa de terras, e Klaus começa a desconversar, falando que aquilo não tinha nada a ver com o caso, e nisso vemos que realmente estava escondendo alguma coisa. E como sabemos, quando os personagens são mequetrefes, aí que eles vão atrás mesmo. E galera, agora a cena é forte, pois eles vão até o necrotério para investigar os corpos, pois Gavin poderia identificar de quem era mordida. E claro que vou censurar aqui, pois o pai perdeu o fêmea e um pedaço do rosto, e o filho perdeu metade do corpo. E nego, é bizarro. E o pior que só olhando ele não conseguia identificar um animal que vivia naquela área que poderia ter feito algo assim. Kate está falando mais uma vez com Talan, mas os policiais estão tudo em cima olhando e ela pede privacidade. E vemos que um desses policiais não era gente boa. E Kate diz que infelizmente a amostra que fizeram estava contaminada, pois não conseguiram identificar nenhum DNA. Então precisariam refazer os testes. E ela diz que precisaria do consentimento dele, pois descobriram a doença que ele tinha, e que através dos exames poderiam provar que ele não era capaz fisicamente de fazer essas coisas. E ele aceita. E agora vem um momento do medo, pois ele entrega o anel que estava no cordão dela, pois ela tinha deixado cair, e nesse momento eu não sabia se sentia pena dele ou medo, porque o cara pode ser lento, mas imagina o estrago que ele faz. Eles começam a assistir as gravações de quando ele foi preso, e Talan não apresentou resistência, o que não fazia sentido para as pessoas tratar ele daquela forma. E Eric descobre que o pai de Talan faleceu em um acidente, mas nos testes dele estavam mostrando que ele estava com uma substância no corpo, mas que ele não tinha histórico de uso de drogas. E Gavin chama para mostrar algumas análises e diz que a força utilizada na mordida era 10 vezes maior do que um humano médio. E do nada ele começa a ficar estranho, como se estivesse doente. E vemos que aconteceu alguma coisa quando ele foi arranhado. E agora os dois machos alfas começam a brigar, pois Eric não gosta de Gavin, pois ele veio por causa de Kate. E Gavin soube que Eric vendeu informações sigilosas, e Eric recebe uma ligação e a mulher acaba falecendo. Traduzindo, agora não possuem nenhuma testemunha. Eles começam a confrontar Klaus por ele não ter investigado o falecimento do pai de Talan da forma correta, como se quisessem cobrir algo. E nisso ele recebe uma ligação dizendo que houve um ataque a uma fazenda onde alguns cavalos foram atacados por um bicho grande, magro e peludo. E chegando lá, o fazendeiro está assustado com o que viu, e eles começam a investigar a área, e geral está armado até os dentes. E do nada sai um urso do mato, o que era estranho, pois não haviam ursos naquela área há mais de 500 anos, e agora eles estavam mais perto de resolver o caso. Quando eles vão falar com Gavin, ele já estava agindo de forma estranha, como se estivesse realmente doente, e o segundo teste de DNA estava contaminado, e Gavin pede para enviar os testes, e Eric fica revendo a gravação do dia da entrevista com Talan e percebe que Gavin foi atacado. No grande dia do exame, as pessoas estão alvoroçadas para saber se ele era realmente culpado, mas ele parecia ser gente boa, e Gavin começa a explicar como funcionavam os exames, e eles precisariam tirar uma amostra da córnea dele e depois fazer uma convulsão, e nisso provaria que ele tem a doença, e não poderia ter feito nada. E galera, se prepara, pois agora o que vem é loucuragem, pois o amarram em uma maca e o cara é todo peludo, e no primeiro exame dá certo, o que era bom. O problema é que eles começam a simular a convulsão, e é aí que o negócio fica louco, pois ele começa a ficar nervoso e o cara se solta e começa a bater em geral, e ele esmaga as pessoas com a mão, e nisso o Talan sai correndo pelo hospital, atacando todo mundo, e agora vemos que o negócio está doido. E galera, é por isso que o pessoal fica revoltado com esse pessoal dos direitos dos manos. Eric começa a pesquisar e percebe que nessa doença existe uma influência da lua nas pessoas, pois a pessoa ficava agressiva. Isso explica o ataque, pois no dia a lua estava cheia e Gavin começa a ficar estressado, e quando vai ver o braço já estava mais estranho ainda. A polícia descobre onde Talan estava, e era um prédio abandonado e havia muitos policiais e a imprensa, pois era algo inédito. E é agora que começa a loucuragem, pois o Bob treinado está subindo, e lá no 8º andar eles veem Talan abaixadinho na dele, e o bicho começa a retorcer as costas como se os ossos estivessem mudando, e o cara fica grandão e começa a atacar todos os policiais, e mesmo com os caras usando fuzil, ninguém tem chance. E agora vem a parte mais bizarra, pois ele cai do prédio e consegue cair em pé sem sofrer nenhum dano, e agora ele já não sabe o que fazer com aquilo, pois o que estava acontecendo era a descrição de um lobisomem, e eles vão até a casa deles para falar com a mãe, mas estava tudo vazio. Kate escuta um barulho no celeiro, mas quando olha, só tem um porco brincando de
onde se esconder. O problema é que alguns policiais entram e começam a desaparecer, e vemos que Talan estava lá, pois ele estava atrás de Kate, pois ele guardou um vínculo com ela, e os policiais começam a atirar, mas parece que não faz efeito, além dele ser muito rápido. Eric, revoltado, mostra que Gavin havia sido infectado, e o cara magrinho já estava começando a ficar todo peludo e com cara de crack. E Gavin diz que se ele começar a fazer alguma coisa de ruim, era pra Kate finalizar ele e ele dar uma arma. Eles saem na floresta pois encontraram alguns rastros que levavam até uma caverna, e Gavin descobre na casa uma passagem secreta que levava até o porão onde aparentemente Talan ficava preso nesses dias de lua cheia. Andando pela caverna parece que não tinha nada, apenas mugueços, mas o pessoal começa a ser atacado e Talan aparece, aquele policial que tinha cara de tretinha estava de refém e acaba falecendo. E eles conseguem dar 75 balas e agora ele cai falecido. E na casa a mãe dele aparece e começa a atacar geral, e quando Gavin pergunta o que estava acontecendo, ela diz que não era problema dela, e o cara falece ela com 3 socos e começa a se raspar na navalha, e o negócio fica louco, porque esse cara vai de 0 a 100 muito rápido. O cara vai de médico legista pra polegar cracudo em 2 minutos. A ambulância que estava levando Talan acaba sofrendo um acidente, e Talan começa a correr pois 75 balas não é o suficiente, e o bicho é tão rápido que um carro a 90 km por hora não consegue alcançar. Eles percebem que vai dar ruim e ele volta e acaba com Eric, mesmo sabendo que Eric tentou ajudar, mas não deu bom. E depois ele vai pra cima de Kate, mas vemos que com ela, ele quer outra coisa, se é que você me entende. E quando ele vai colocar o berimbau metalizado, Gavin aparece loucão e começa a lutar de igual, porque aqui é lobisomem peludo contra lobisomem careca. E vou te falar, essa luta é muito louca, e ao invés de Kate meter o pé, ela fica olhando. E no final, Gavin consegue vencer e ele pede pra Kate acabar com ele, pois não queria ser aquilo. O problema é que Kate leva um tiro da polícia por estar com arma, e a Shay vacila a polícia atirar em qualquer pessoa armada. E Gavin fica revoltado e vemos que é o fim do mundo, pois ele consegue jogar um policial no helicóptero que estava a mais de 30 metros de altura. E tudo termina com Gavin dando uma entrevista dizendo que ele e Kate estavam bem e que infelizmente o comissário Klaus faleceu. É galera, esse filme é muita loucuragem, e agora estou trazendo as coisas bem detalhadas do jeito que vocês gostam. Então se inscreve aí com o sininho ativado para fortalecer, e agora eu vou nessa. Então beijos, abraços e fui!